Oi, tudo bem? Muito boa tarde. Meu nome é Ludivina Facundo, Chief Inteligência Artificial Officer do Centro de Inovação Industrial em Inteligência Artificial, CIA. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que preparamos sobre os KPIs e o retorno sobre investimento da inteligência artificial na manutenção. Bem, é sabido que hoje em dia, em vários eventos e congressos como este que estamos apresentando dos heróis da manutenção com a Fractal, está cada vez mais comum ouvir falar sobre inteligência artificial. No entanto, ainda é um desafio alcançar o sucesso na sua implementação. Então, vamos explorar alguns desses desafios, mas também algumas soluções e caminhos ou estratégias que podem ajudar na implementação correta. Embora o desafio da inteligência artificial seja, por um lado, o seu entendimento, mas também a sua adoção e aceitação, principalmente no setor financeiro. Sabemos que existem várias coisas que podem ser melhoradas, mas às vezes é difícil acompanhar, digamos, medir para conseguir justificar e compreender sua contribuição dentro da manutenção. Algumas dessas perdas de rentabilidade que poderiam ser solucionadas com inteligência artificial são, por exemplo, os custos de downtime que podem aumentar. Aqui vemos alguns números fornecidos por referências como a Deloitte: 50 bilhões em perdas anuais, ou ainda desperdício por qualidade, que pode variar entre 15% e 25%, porque não se detectam a tempo as perdas e o custo de manufatura. Principalmente também as ineficiências energéticas. Esse tempo de descarte e uso de máquinas para, digamos, material perdido também pode causar danos. Da mesma forma, a energia desperdiçada. Temos aí percentuais altos, de 20 a 30%. E principalmente quando não se faz um controle adequado do estoque. Temos estoque excessivo, ou seja, temos material ou capital parado que representa, no fim das contas, prejuízos, segundo também algumas referências da McKinsey de 2023. Então, esses são exemplos do que a inteligência artificial poderia nos ajudar a resolver. Na verdade, a inteligência artificial pode ser vista inicialmente como um gasto, porém, é um investimento que, como veremos nos próximos slides, traz retorno quantitativo desde que se faça um controle adequado, um acompanhamento de como medir. E bom, alguém poderia mencionar ou pensar em quais podem ser esses KPIs ou indicadores para minha empresa ou meu processo. Lembrando que temos 3 níveis. No primeiro, pode ser a nível de operação, manutenção, taxa de defeitos, que buscamos reduzir com alguma solução de inspeção. Tempos de ciclo, que esperamos também reduzir com algum processo de automação. No segundo nível, também temos KPIs financeiros, onde já precisamos medir o custo por unidade, a economia de manutenção, a redução de sucata, olhar de uma perspectiva mais ampla e a economia de energia. Finalmente, no nível 3, temos os KPIs estratégicos, onde já precisamos medir o retorno sobre o investimento, o período de payback e também o impacto no EBITDA. Então, esses 3 níveis, digamos que podem nos ajudar a medir o quão bem essa solução está sendo adotada, porque, como vamos ver em alguns exemplos, o investimento inicial, digamos, é difícil conseguir apoio para, não sei, o projeto, mas depois, para que ele seja rentável e contínuo, para que a operação se mantenha, esses podem ser um dos principais desafios. E não tem como realmente justificar algo se não for devidamente medido, não é mesmo? Não podemos controlar algo se não estamos medindo. Então, aqui a principal chave seria que em cada melhoria, a ideia é converter essa economia de energia, essa melhoria na taxa de defeitos, em receitas, converter como?
Como essa manutenção ou essa redução de tempo de inatividade se representa, no fim das contas, em uma questão monetária? Certo, podemos ver aqui alguns exemplos de vamos começar com manutenção preditiva, como é possível medir esse impacto. E temos alguns KPIs onde podemos ver tanto o nosso indicativo quanto o Basiline, a medida de referência, como está melhorando. Ou qual o impacto que a solução com inteligência artificial tem, como podemos medir a melhoria e, no fim das contas, como traduzimos isso em um impacto anual. Por exemplo, o primeiro KPI de manutenção mostra que o Basiline é de 10 horas e, ao implementar uma solução de inteligência artificial, isso é reduzido para 6 horas, e a melhoria de que estamos falando é de 40%. O impacto anual vai de 800 mil unidades, digamos dólares, até 1,2 milhão. Esse seria um dos KPIs. Outro seria o Dovtime não planejado, esses tempos de parada, onde o Basiline é de 8%, mas quando conseguimos prever, podemos reduzir para 3,5%. Estamos falando de 56%, digamos, tomando o Basiline na redução desse Dovtime, e isso. O impacto anual já transformado em receita. Estamos falando de 1,5 a 2,5 milhões. Agora, esse acompanhamento é importante porque é o que nos permite, dentro da empresa, vender um projeto, mantê-lo e medir o impacto real no final. Descobrir se essa solução está realmente atingindo seu objetivo e como isso está me impactando. Dentro da empresa. Aqui temos a fonte, por exemplo, considerando uma planta de referência com 500 funcionários, 3 turnos, diz aqui, manufatura discreta. Como falhas não planejadas foram reduzidas em 35% devido à manutenção preditiva. Bom, os demais têm algumas soluções na Bosch e estão fornecendo valores, por exemplo, de 2,5 milhões de euros, 300 prensas hidráulicas monitoradas. Ter nosso processo digitalizado nos permite controlar, medir e finalmente justificar o uso e o sucesso dessas soluções. Vamos para outro exemplo, que seria para temas de inspeção, controle de qualidade, usando visão artificial. Como podemos reduzir? Dentro da nossa empresa, a taxa de defeitos ou até mesmo de sucata. Então, novamente temos na primeira coluna alguns KPIs sugeridos, o Basiline do processo normal, como ele é reduzido uma vez implementada uma solução com inteligência artificial, qual o percentual de melhoria que essa solução representa e qual é o impacto anual. Então, estamos falando de uma taxa de defeitos com uma linha de base de 5.000 unidades, unidades que, com inteligência artificial, são reduzidas para 1.500, uma melhora de 70%, e isso gera um impacto anual ou uma receita de 400 mil a 700 mil. Taxa de defeitos, o custo de sucata também, digamos que já estamos monitorando parte de um Basiline de 1.200.000 por ano que está sendo desperdiçado, reduzindo para 500 mil. Estamos falando de 58%. Isso é um impacto de 700 mil unidades ou dólares. E então, custo de inspeção. Sim, inicialmente tinha um custo. Por quê? Porque utilizamos recursos, tempo. Inicialmente, custava para nós um Basiline de 400 mil por ano. Com uma solução de inteligência artificial automatizada, visão computacional e os algoritmos adequados, é possível reduzir para 150 mil por ano. Isso significa que há uma melhoria de 62% e um impacto já na receita de 250 mil unidades.
Ao fazer a soma, que é a última linha, o impacto anual total, já podemos ver números consideráveis. 2,45 milhões ou 3,35 milhões. Este é, por exemplo, de uma fonte que vimos aqui com a Foxconn, onde eles reportam 99,5% de precisão de uma solução de IA contra 92% da inspeção humana. Isso faz sentido porque, afinal, dependemos. Bom, é falado e é sabido, né? O olho pode se cansar, o estado de ânimo de quem está sem dormir, de quem está cansado ou situações pessoais que às vezes tiram a atenção de uma pessoa. Comparado com uma máquina, digamos com um computador ou uma câmera, é mais preciso. Isso é algo que se pode perceber. No entanto, bom, há coisas que o olho humano ainda pode verificar, né? Analisando o funcionamento dessas soluções. Um dado interessante aqui é o retorno sobre o investimento, que fala de 240% em 14 meses, ou seja, pouco mais de um ano, né? Quando já se começa a ver o retorno, com 30 linhas de montagem implementadas e detecção de desvios ali na ordem dos milímetros. No nosso caso, também implementamos algumas soluções na ordem das micras. Obviamente, bom, isso é um desafio ainda maior. Mas é possível, é possível. Bem, um terceiro exemplo, a otimização já operacional com eficiência total, maximizando a produtividade, diz aqui, sem capex adicional. E vemos em um painel aqui com alguns indicadores onde vemos o OAE, o tempo de entrega, o nível de serviço, consumo de energia. Podem ser esses KPIs que estamos medindo que estão sendo representados. Agora vemos agora que, por exemplo, o OAE passa de 68% para 85%, uma melhora de 25%, e embaixo o impacto disso, né? De 1,2 milhões para 1,8 milhões adicionais, o impacto anual. É uma forma diferente de apresentar isso e mais chamativa de visualizar esses KPIs. Como eles estão evoluindo e qual é o seu impacto, o melhor impacto já dentro da empresa. Aqui, a Siemens Amberg compartilha alguns dados onde essa otimização operacional levou um OE de 89% para 98%, com, segundo eles, uma redução de 30% no inventário que estava parado e, além disso, uma entrega no prazo, uma melhora de 98,7%. Então, bom, é uma forma, no fim das contas, vocês vão saber quais KPIs considerar, mas o mais importante é fazer o acompanhamento, ter essa evolução, essa melhoria e conseguir traduzir isso, conseguir traduzir em impacto. Então, no fim das contas, uma vez que já vemos que está melhorando, a ideia também é passar para o próximo nível do nosso gráfico inicial dos níveis estratégicos, passamos dos operacionais para os financeiros e estratégicos. Então, como vamos medir agora o retorno sobre o investimento? E vemos um investimento inicial de 800 mil unidades, mas também vamos observando ou medindo o impacto que tem cada solução, por exemplo, em cada KPI. Em tempo de inatividade, em qualidade, em energia e inventário, e no final podemos ter o benefício líquido. Então, inicialmente, aquelas empresas, pequenas e médias empresas que ainda estão pensativas ou com dúvidas. Adotar uma dessas soluções pode ser que no começo a solução pareça cara. Mas a verdade é que, uma vez bem implementada, pode ter um retorno sobre um investimento alto e em pouco tempo. Bom, aqui temos alguns exemplos de como ir medindo isso.
O investimento acumulado em 6 meses, o benefício acumulado, o retorno sobre o investimento e o status. E vemos aqui também que a ideia é que cada solução, uma vez implementada, vai representar mais desafios. Não é a mesma coisa uma solução pronta para uso, digamos que funciona sozinha, mas como fazemos ela funcionar dentro do nosso processo. E bom, esse é outro dos pontos que vamos ver, ou seja, a estrutura de como fazer com que seja adotada. Então, estamos falando de começar com pilotos iniciais por 6 meses, onde o pessoal está envolvido e o processo está sendo supervisionado. Podemos começar com sensores, internet das coisas, depois talvez a plataforma dados, nuvem, onde essas informações vão ser armazenadas. A primeira coisa exige infraestrutura e sensores. Para a parte de plataforma de dados, precisamos de uma plataforma centralizada onde já estamos falando de governança dos dados. Tudo isso acaba tendo um custo, no final das contas, representa um percentual desse investimento. Também estamos falando do desenvolvimento de modelos de machine learning que vão, embora cada, digamos, provedor de nuvem tenha suas próprias plataformas de desenvolvimento. Obrigado. Seja AWS, Azure, não sei, Google. Na verdade, para o seu processo provavelmente vai ser necessário customizar ou personalizar alguma parte desse processo, né? Então, já o modelo específico para os seus dados, isso exige um investimento. Aqui precisamos de uma equipe de desenvolvimento. Depois, uma vez que esse modelo está pronto, como ele se integra com todo o seu sistema ou sua plataforma? E isso significa que ele vai começar a se comunicar com seus dados e seu processo, que antes eram governados. Agora precisamos falar de uma segurança e uma governança integradas para poder dizer que já estamos em condições de alcançar essa mudança. E aí entra o gerenciamento de mudanças, como gerenciamos a mudança, uma dentro do processo e outra, como envolvemos nossos colaboradores ou operadores para que adotem. Adotem e continuem usando essa solução. Então, aqui já vemos em termos de custos. Podemos falar de um piloto inicial com 150, 300, sim, 300 mil unidades, mas já em escala, que a ideia é justamente, se eu fiz um piloto em uma das minhas linhas, como posso levar isso para as minhas outras 5 ou 6 linhas? Sabendo que no primeiro houve um retorno de investimento favorável, rápido, e poder escalar isso, né? Então a ideia aqui é, desde que tenhamos uma adoção bem-sucedida, como esse total pode ficar quando escalarmos nossa solução. E bem, quando falamos sobre esse roteiro de geração de valor, aqui vai uma sugestão de como para ir adotando esse piloto. Como dissemos, começamos com o MVP, sempre considerando aqueles KPIs de que falamos no início, definindo bem quais são os entregáveis. Qual é o benefício que estou esperando e uma validação técnica no chão de fábrica, já com o meu processo. Depois fazemos um teste, a decisão de seguir ou não, uma vez que você já testou esse produto mínimo. Dentro do seu processo, agora sim você decide, digamos, escalá-lo no 6º mês. Bom, esse é um roteiro sugerido. E no 9º mês você já estaria considerando o payback alcançado, certo? Uma expansão para 5 linhas. Aí vemos os benefícios já acumulados. Começamos com 50 mil. No 6º mês, 300 mil. No 9º mês, 800 mil, e então começamos ali com uma recuperação do investimento.
Mês 9 e mês 12, onde agora começa a aparecer o retorno do investimento. E no mês 18, já vemos a meta atingida ou cumprida dessa. Digamos, do investimento inicial. Então, esse seria como, digamos, temos nossos KPIs. É preciso ir acompanhando, mas também é importante considerar essa estratégia, né? Por quanto tempo ficarei medindo? Isto, aquilo, digamos, aqueles períodos de baixa, até quando eu começar a ver as melhorias e com a mudança na renda, quando começarei a ver agora, digamos, meu retorno sobre o investimento. E então, no final das contas, em quais frameworks e quais serão os próximos passos a serem tomados? Então, é sempre importante estabelecer uma estratégia nessa adoção, começar com projetos piloto e depois decidir se vale a pena escalar. Definir bem todas as questões de segurança, de escalabilidade e, para esse escalonamento, fazer esse plano com KPIs bem definidos. Estamos falando de alguns critérios que sugerimos, dados históricos, se já temos dados históricos disponíveis. Bem, podemos começar com o MVT, pelo menos 6 meses, e se não, então é preciso começar a gerar, né? É preciso começar a instalar alguns sensores para digitalizar. Temos um patrocinador executivo comprometido, alguém que confia na solução, há um impacto econômico. O que está sendo esperado? Isso também precisa estar claro. Minha empresa conta com uma infraestrutura de TI ou OT aceitável, para que possa conviver com essas novas soluções. E, finalmente, tem o orçamento disponível para essa solução, para esse teste. Então, esses seriam os primeiros critérios a serem cumpridos antes de adotar e sempre considerar que, bom, muitas vezes há muito entusiasmo. Temos visto muito entusiasmo vindo, digamos, das gerências ou da diretoria. No entanto, quando chega na operação, pode ser não sabotada, mas sim diminuída essa solução por falta de uso. Então, sempre se recomenda nessa mudança cultural envolver os operadores, fazê-los participar da solução, fazer com que eles mesmos enxerguem o benefício. Se vamos implementar um sistema de inspeção, mostrar como ele está ajudando, como está liberando o operador daquela tarefa, mas também atribuir novas tarefas nessa plataforma, fazê-lo participar. Ou se vamos implementar algum sistema de gestão de inventário, ensinar, envolver o operador em como utilizar essas ferramentas. E o extra, certo? Ei, olha, você costumava manter um registro ou digitar alguns dos seus dados, mas agora esta plataforma os preenche automaticamente e lhe fornece estes gráficos. Então agora seu foco será nos gráficos. E bom, aqui o chamado para ação para esse tipo de exploração é considerar os investimentos, a ordem dos investimentos, a duração, os entregáveis. Ser muito claro e também ter essa saída ou esse ROI específico anotado, né? Levar isso em conta também. Isso vai nos levar a fazer o melhor rastreamento, o melhor acompanhamento de como está sendo adotada e como essa solução está beneficiando o meu processo e minha empresa. Então, bom, com isso encerramos. Espero que tenha sido interessante para todos. Falamos sobre soluções, todos estamos muito entusiasmados com essa tecnologia, inteligência artificial, ouvimos falar dela em todo lugar e cada vez mais a usamos também no nosso dia a dia, mas é importante medir o impacto. E também, não sei se de alguma forma está prejudicando, saber como melhorar, né? Porque é um investimento, vimos ali, pode ser um investimento considerável, mas se for bem gerenciado,
vai haver um retorno sobre o investimento e uma receita, digamos, de benefício para a planta. E caso não seja bem gerenciado, pode representar uma perda, né? Então, bom, quero convidar vocês também a serem entusiastas da IA, a usá-la com estratégia e, claro, a terem muito sucesso e plena na sua adoção. Preparar. Muito obrigado, foi um prazer ter participado.